Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre. E agora, no canal do Simers, o Plantão do Rock vai para o Brasil e para o mundo. Então, beijo para os amigos do Brasil e do mundo. Tá começando mais um Plantão do Rock. Hoje eu tenho o prazerzaço de reentrevistar o meu amigo que já teve aqui na plataforma de rádio, programa número 8, para vocês que quiserem visitar o Spotify e ver o baita programa que a gente fez lá em 2022. E eu tenho o prazerzaço de ter aqui de novo, no nosso estúdio, o médico e músico, mas eu estava conversando com ele antes de começar, acho que hoje em dia o músico e médico Érico Moura. E aí, doutor Érico? Oh, grande prazer, querido. Como é que tá? Dá para cumprimentar no programa? Tá, né? Daí ele bota a câmera aberta. Ah, maravilha. Pô, grande prazer, Jefferson. Cara, pois é, passamos várias coisas aí, hein? E a coisa tava morna ali logo depois da pandemia, quando a gente fez a primeira entrevista, a coisa se reorganizando. Aí a vida seguiu, ano passado tivemos enchente. Tá fazendo um ano aí, né? E, cara, eu percebo que muita coisa mudou na tua vida nesse período, e por isso eu até fiz essa brincadeira do músico e médico, médico e músico. Muita gente me pergunta, que não foi o teu caso de perguntar, né? Mas muita gente me pergunta, assim, né? E sobre isso. E eu me dei conta de uns tempos pra cá, já faz algum tempo, que eu sou uma pessoa só, né? Então a minha identidade está na minha integridade, né? As duas coisas estão imbricadas, são amalgamadas. Eu sou música, eu digo assim, eu costumo usar essa frase assim, né? Quando a minha filha nasceu, eu me dei conta que ela era música pura, né? E eu me dei conta, bom, se ela é, eu também sou. Eu já devia ter descoberto isso antes, mas enfim, descobri com o nascimento dela, assim com todas as letras, né? E então, cara, tá tudo imbricado, assim, né? Eu tenho violão no meu consultório, de vez em quando os pacientes pedem para eu tocar alguma coisa, às vezes me dá na telha, eu não tenho o que dizer em palavras, mas lembrei de uma música, às vezes eu toco. Enfim, não é uma coisa, não é uma rotina, é uma coisa que surge, assim, né? Mas o violão tá lá porque eu uso muito para aquecer a voz. Às vezes eu saio do consultório e vou para um programa, então já vou com a voz aquecida, ou vou para um ensaio, eu tô compondo alguma coisa, eu tenho que ter o violão. Tenho 2 violões no consultório, na verdade, né? Um com cada afinação, porque às vezes eu tô compondo alguma coisa e, cara, surge um tempo, um espaço, um intervalo de almoço, algum paciente que não vai, eu tô ali com as ideias, pego o violão e tô compondo. Então, a música tá presente o tempo todo na minha vida, desde sempre, né? A gente conversou bastante sobre isso na outra vez, no programa de rádio, esmiuçou bastante. Mas, para quem está nos conhecendo agora na nova plataforma junto com vídeo, vamos começar por aí, vamos tentar fazer um resumo. Primeira pergunta que eu ia te fazer. O músico certamente nasceu antes do médico, porque tu já teve acesso a sons antes de tu ter acesso à medicina. Mas o cantor veio antes do instrumentista ou o instrumentista veio antes do cantor? O teu primeiro contato para valer foi com aula, sei lá, de algum instrumento, violão, guitarra, piano, ou tu começou balbuciando coisas e cantando coisas? Aí depende do conceito que a gente usa do que é música, do que é canto, né? Mas a minha tendência é dizer que, pegando um conceito mais tradicional do que é música, mas não o contemporâneo, primeiro veio o cantor, assim. Primeiro entrei no coral da escola e tive contato, então, com, né, cantar em grupo, como é muito comum, né, as pessoas fazerem isso, né? Tive muitos colegas, né, que estavam lá comigo cantando. Isso com que idade? Sei lá, 10, 11. Eu estudei, nessa época eu estudava numa escola adventista e tinha um coral não sei se chama Igreja Adventista, espero não ofender os adventistas, mas acho que é Igreja Adventista.
E tinha um coral, né, na escola adventista. Aqui em Porto Alegre, Érico, tu é do interior? Não, aqui em Porto Alegre. Nascido e criado aqui em Porto Aqui Alegre. Em Porto Alegre. Aham. Pais, algum músico, algum se dedicavam para alguma coisa parecida? Aí, usando o conceito tradicional de música, não, né? Certo. Mas o meu pai e a minha mãe ambos adoram música. O meu pai muito, assim, de consumir música bastante, né? E aí, aquelas coisas que é a história de muita gente, assim, né? Botar música na barriga da mãe para eu ouvir, e aí ninar com música, isso é uma coisa que eu acho que, né, quem não faz deve fazer, porque é muito bom, assim. E então, meu pai me ninava, cantava, botava disco para ouvir. Então, eu tenho memórias de muito pequeno, deitado na cama, aos pés do 3 em 1, né? Com o pai botando disco para eu dormir, né? Então, cara, isso faz uma diferença. Ele era DJ, vamos dizer assim, entendeu? E tu tem uma peculiaridade que o pai não é brasileiro, não é isso? Isso. O pai é Uruguaio. uruguaio. Nascido aonde? Ele nasceu ali na fronteira, né? Aquela coisa, Certo. né? Em Quaraí, fronteira com Artigas, no Uruguai. Então, ele foi alfabetizado no Uruguai, mas ele é dos caçulas, então a documentação dele é brasileiro, assim, né? Certo. Ele é brasileiro de fato, mas ele nasceu somewhere, né? E se criou em Quaraí. Em Quaraí. Quaraí e Artigas, né? E fala com sotaque ou não? Completamente não percebe? É um doble chapa. Ele é um doble chapa. Mas para um bom ouvido, tu percebe que tem alguma coisa... Tem uma coisinha. É. E o que ele ouvia nessa época, e que, claro, te influenciou, eram tangos e músicas em espanhol? Sim. Ou ele gostava de MPB brasileira? Qual era o... cara... Porque nós estamos falando de década de 70, certo? Sim, 70. Uhum. Não, ouvia música platina bastante, né? Muito tango. E não só tango, milonga, a samba argentina, enfim, ouvia música do Pampa, gaúcha. Mas, cara, meu pai ouvia AGP, né? Elis Regina, tinha tudo em casa, né? De tudo. Roberto Carlos, ele curtia, cara, geral, assim, né? Música instrumental, meu pai ouvia muito. Ray Conniff, com música latina, orquestras latinas, música cubana. Não, o pai gostava de música Não, mesmo. Meu pai gosta ele tá vivo, né? Daqui, né? Fazendo 80 anos por agora. Né? Como é que é o nome? Já vamos mandar. O mesmo que o meu, Érico. Sim, claro, Érico Moura Júnior. Falha do apresentador, mas assim é que é bonito. Então tá, já vamos mandar um abraço pro seu Érico aí. Beijo, pai. E a mãe? E a mãe gostava de Beatles, cara. A mãe é do Iê, né? Então, assim, o primeiro CD comprado em casa, os primeiros 2 discos dos Beatles. Tá? Aquela coletânea que é vermelha e azul, e um do Ao Vivo em Abbey Road. Então, comecei com... O primeiro disco foi esse, um Ao Vivo em Abbey Road, um disco lá do B total dos Beatles, né? Eles dando uma entrevista na rádio. E depois o coletânea, o vermelhinho. E então, minha mãe que me mostrou Beatles. Né? Então... E a minha mãe era apaixonada por Clara Nunes, Elis Regina. Me lembro de ver ela chorando na morte de ambas. Apaixonada pelas duas, assim, né? Curtia muito. Gostava mais das cantoras, a Maria Bethânia, a Gal Costa, a Tetê Espíndola. Então, minha mãe é muito fã das cantoras, sempre foi, assim. E eu achava, não sei se eu contei isso outra vez que eu tive aqui, meus pais trabalhavam o dia todo e faziam faculdade de noite quando eu nasci, ambos. Então, eu passava o dia, cara, com a minha avó, né? Vó e vô. E aí eu tinha aqueles programas de auditório ali no início dos anos 80. E eu achava, cara, que a Alcione, cara, era minha mãe. Tu vê, olha que bonito isso, né? Eu sentia falta dela, porque ela passava o dia fora. E eu botava a figura materna numa super cantora, numa sambista, né? Por causa do cabelo, era parecido, assim, né? E eu via na TV, só podia ser minha mãe, saca? Né? Com música, eu acho isso muito, muito genuíno da minha parte, com música, assim, né? É uma coisa de criança, assim, né, cara? Era piada na família, assim, né? Que eu dizia que a Alcione era minha mãe, né? E... Então, cara, música muito forte, assim, né? Muito forte. O que eu me lembro da Alcione, assim... Eu acho que ela apresentava um programa de música na Globo. Eu não sei se ela não chegou a apresentar um Globo de Ouro, mas eu me lembro, eu criança,
vendo a Alcione na TV, assim. Isso. Ela usava um cabelo mais curto, com uma franja, assim, e achava ela muito bonita, Sim, né? Tinha uma pura, presença e aquela lindíssima. voz. Pô, a voz é... E o instrumento, quando é que entrou? Entrou na adolescência. O meu pai fala, né, que eu não era bom no futebol, né? Então, e eu que pedi, cara. Reza a lenda, isso eu não me lembro, me contam, assim, que por volta dos 4 anos eu pedi um piano, que eu ficava vendo os programas e pianando na mesa, assim, da cozinha, né? Mas, cara, a gente não tinha grana para comprar um piano, mas aí ali na adolescência as coisas estavam melhor em casa, e aí eu ganhei uma guitarra, pedi de aniversário uma guitarra. Eu tava super fã dos Guns N' Roses. Se lembra que guitarra era? Claro, uma Jennifer. Jennifer. Era produzida aqui ou era importada? Não, produzida aqui. Porque as marcas mais comuns daquela época, Giannini, Sim. e Tonante e as importadas. E as importadas. Tinham outras naquela época, tinha Fink, tinham outras marcas, assim, né, Sonelli, tinha umas outras coisas, assim, mas eu, enfim, ganhei uma Jennifer Sunburst, vermelha Sunburst, assim, com um cubinho e um cabo tipo Jimi Hendrix, aquele que parecia um fio de telefone. E aí comecei, cara, numa semana já tava tocando, né, um monte de coisa, assim, minha mãe ficou muito impressionada, assim. Autodidata, revistinha? Não, entrei direto na aula. Entrou direto na aula. Tá. Legal, quer dar o... Fiz aula na Prediger. Prediger. Lá no centro, subi naquele elevador de ferro, assim, que era um baita astral. E eu acho que tá aí até hoje, não tá? Ah, isso eu não sei dizer. Eu acho que tá aí até hoje, cara. Se não me engano, eu acho que tá aí até hoje. Vamos botar pra... Fez muito bem, cara. E aí, muito bem. E aí teve banda? Eu primeiro criei uma banda quando eu nem tocava nada, eu criei uma banda, que eram os The Covers. Eu tava na 8ª série, tava louco pra ganhar um instrumento, e eu, cara, já fazia músicas, escrevia letra de música, tinha as músicas na minha cabeça, mas eu não sabia nem tocar, né? Daí eu tinha uns colegas que a gente dizia que eram os The Covers, eu nem sabia o que significava a palavra covers, eu achava que eram os coveiros, né? Tava entrando na adolescência ali, né? Tava uma coisa mais rock, assim, né? Gostava de Legião Urbana, então me identificava com uma coisa um pouco mais dark, assim, e me lembro, tenho esses cadernos, né, com os The Covers, inventei um logo, cara, fazia toda a função de ter banda, mas não tocava nada, né? Mas aí logo em seguida, né, eu ganhei a guitarra e comecei a tocar. Nas primeiras aulas eu levava já as músicas, mostrava pro meu professor, e ele incentivava, assim, cara, o meu professor de guitarra, incentivava. Aí logo em seguida eu comprei uma guitarra dele, uma Giannini daí, uma Giannini modelo Stratocaster, assim, que daí a coisa já melhorou, e logo meu pai já me deu um violão, porque, né, chegou o verão, tinha que ter um violão para ir pra rua, né? Pra fazer o que mais importa, né? Que era cantar as gurias, né? Me enturmar pra ir fazer sucesso, né? Mas esse aí não era o espanhol ainda. Não. Esse foi um Giannini Trovador, meu primeiro violão, de aço. Porque depois entra um espanhol, não é? Depois veio um de George Folk, também de aço. E depois o primeiro violão espanhol. Eu tive 2, né? Um eu tenho até hoje. Foi um Raimundo. Primeiro espanhol. Hoje eu tenho um Ramírez, de nylon. Tá, eu me lembro do Ramírez. Eu uso volta e meia, né? Bom, e aí a evolução disso vai até entrar na faculdade. Quando entrou na faculdade, continuou com banda, continuou cantando, como é que daí, foi? Nessa época eu não tive banda não, só a Imaginária, né? Sim. Só a banda Imaginária. Daí durante o 2º grau eu fiz na escola Tiradentes, Colégio da Brigada, e aí eu já tocava daí, né? Entrei no colégio já tocando algumas coisas, e tinham outros colegas que tocavam, tinham mais 2 colegas que tocavam muito bem. Eu era o pior deles, assim, eles tocavam já há mais tempo, eu tava, né, mais no início, assim, né? Então foi uma experiência muito boa tocar com pessoas que tocam melhor que tu, assim, eu recomendo, né? Faço isso até hoje, meus músicos todos são músicos incríveis que tocam comigo, tocam muito melhor do que eu, são craques mesmo, assim, da bola, sabe? E daí a gente montou uma banda que era o Chocolate Sensual, que era uma... Bom nome. Que era dos Barrados no Baile, né? Daquele seriado, tinha a banda Chocolate Sensual. E era um pouco irreverente para um colégio militar ter uma banda chamada Chocolate Sensual, mas o cantor, o Marcelo, ele é um homem negro, então também tinha uma certa referência a isso, assim, né?
porque ele era todo de dançar, um cara bem extrovertido, assim. E era uma banda de covers, né? A gente tocava, né, músicas dos outros, assim. Mas eu já compunha algumas coisas nessa época, fazia umas paródias, uma que me salvou. O sargento pegava no meu pé, porque eu era meio irreverente, assim, né? E daí a gente tinha uma tarefa de recuperação disciplinar, quando tu, sei lá, ia com o cabelo grande, ou não fazia barba, sei lá, o cinto sujo. Eu tinha que ir lá capinar, tirar cri-cri, limpar banheiro na sexta de tarde, dia de folga, eu ficava no colégio. E daí eu, pra me aliviar com o sargento, eu fiz uma paródia de uma música do Léo Jaime, que é aquela Você vai de carro pra escola e eu só vou... E eu botei Você vai de T4 pra escola e eu só vou a pé. Daí botei o nome do sargento no meio da música, pra me aliviar o clima, assim, né? Daí ganhei a simpatia, a coisa melhorou pro meu lado. A música me salvando mais uma vez, assim, na vida, né? E daí, durante o segundo grau, cara, um dos colegas, o Rodrigo, que era, tocava super bem, tinha amigo até hoje, de vez em quando a gente faz churrasco, toca, faz um som juntos, ele me levou para cantar no coral do Projeto Prelúdio. E daí, outro nível. Sim. Né? Daí, a primeira vez que eu fui para algo com músicos profissionais, para muitos músicos profissionais ao mesmo tempo, sabe? Interagindo com pessoas do circuito, né? Compositores, daí pessoas que fazem arranjo, né? Vivendo de música. Lá, o músico do coral, que tocava violão no coral, é o Leandro Maia, que é professor de música na UFPEL, um cara, baita, um compositor, um cara incrível. Recentemente lançou um disco lindo, que é o Guaipeca, recomendo. Adorei o disco, né? Lançou no São Pedro. E ele era gurizão lá, né? Um casinho imensa. Daí, cara, podia aprender muita coisa só de olhar para ele tocar, assim, violão no coral, né? E era quem fazia os arranjos do coral era o Alexandre, que faleceu de câncer de pâncreas um tempo atrás, assim, acho que um pouquinho antes da pandemia. E ele deixou 2 discos muito, muito bonitos, né? O mais recente dele se chama Novo, né? Do Alexandre. E quem era regente do coral era a professora Agnes, uma professora de flauta e que também dava aula de canto. E ali, cara, eu pude conhecer um repertório de MPB que eu simplesmente desconhecia, assim, né? Caetano Veloso, a gente cantava todo dia o sol... Não, bezão. Sol levanta e a gente canta, sol de todo dia. Cantava o Cio da Terra. Cara, um repertório lindo de MPB, assim. Eu fiquei aí várias vozes, dissonância em coral, fazendo dissonância no coral. Cara, foi um troço, né? E a gente viajava, se apresentava, né? Ele, na verdade, era o coral da escola técnica da URGS, acho que de administração. Mas era dentro do Prelúdio, né? Então eu pude... Minha irmã fazia aula de flauta no Prelúdio, então minha irmã entrou junto, né? Na onda da música, junto comigo. E daí, depois, quando eu cheguei na faculdade, eu já tinha, assim, um pouquinho mais de bagagem, né? Já tinha tocado na banda da escola, no Chocolate Sensual. Depois a gente criou uma banda paralela, vamos dizer assim, ao Chocolate Sensual, que era a Drosera Blues Band. Eram músicas... Drosera é uma planta carnívora, né? E daí, dessa banda, cara, saiu um artista visual, que é o Daniel Matheus, que fez Instituto de Artes. Ele é um artista visual conhecido, assim. E ele era o cantor, então a gente compunha músicas em português e em inglês, e as músicas eram todas minhas, né? E as letras, muitas eram do Daniel Matheus. E nesse momento aí que a gente tá falando, optou pela medicina. Já era um sonho antigo, já sentia um apelo por essa área, porque poderia muito bem, nessa época, ter, né? Foi tocado pela música e ter dito, não, minha carreira é essa aqui. Pois, cara, é difícil olhar pra trás, assim, né? Por um lado é fácil, por outro é difícil, né? Porque eu era muito guri, né? A gente estuda pro vestibular com 16, 17 anos, né? Eu era muito guri. Mas eu vinha, cara, de uma família bastante humilde, assim, classe C menos, né? Minha avó era uma pessoa que veio ser doméstica, veio do interior para ser doméstica em Porto Alegre. Então, morava num lugar invadido ali perto do canal da Band, ali no morro da TV. Não no da TV da RBS, né? No outra TV, né? Ali na Glória, que fizeram uso capião do terreno, sabe? Então, cara, minha mãe carregava água de balde. Então, tu imagina, né? Dureza, vivendo de faxina, né? Depois, muito adiante...
ela conseguiu passar num concurso, trabalhou 35 anos no São Pedro, como auxiliar de copa. Né? Então ela fazia faxina nos consultórios dos nossos colegas. Então, ela conseguiu boas faxinas. E né? vamos chegar no link aí, então. E aí? E o meu pai, cara, de Quaraí, né, no interior, numa cidade super pequena, que vive, né, da agropecuária, veio para Porto Alegre também, né, fez, né, o êxodo rural, né, e lá, cara, moravam na zona de várzea, todo inverno tinham que subir a casa porque o rio sobe, né, na época de chuva. Uma casa, meu pai morou um bom tempo em casa de pau a pique. Então, cara, eles trabalhavam de dia, serviços, assim, de nível médio, de noite fazendo faculdade, e aí eles foram ter uma vida melhor na minha adolescência, quando eu pude ganhar a guitarra, sabe? Mas os caras ralavam um monte, assim. Então, cara, fazer medicina era uma oportunidade, assim, né? A família botando pilha, me vendo ir bem na escola, sabe? Porque a escola era Tiradentes, que era uma baita preparação. Uma oportunidade de, cara, mudar de nível socioeconômico, cultural, assim, né? E não que eu não pudesse com a música, mas era mais... E eu também estava, de certa forma, vamos dizer assim, atrasado com a música, vamos dizer assim, vamos sabe? chamar mais seguro a carreira médica. Mas eu estava mais atrasado, vamos dizer assim, sabe? Se eu tivesse começado na música com 4 anos, sabe? Eu chegaria aos 16, 17 no outro patamar, né? Eu estava ali recém começando, as composições, uns rascunhos, sabe? Cantando horrível, vamos dizer assim, longe de estar no mesmo nível que eu estava com os estudos, né? Então, E na faculdade, imagino que daí foi sendo absorvido pela faculdade, pela medicina. Claro. Não, eu gostava, né? E eu gostava de medicina, né? Eu assistia o IAR, né? IAR. Eu queria ser emergencista, eu era escoteiro, eu era o cara dos primeiros socorros, sabe? Então eu sempre tive essa conexão com a saúde, com a saúde, vamos dizer assim, né? Então, cara, gostava muito, assim. E entrei na faculdade pensando em fazer emergência, assim, porque era o que eu mais conhecia, né? Mas logo no início eu encontrei a psiquiatria, ou ela me encontrou, assim, né? E, cara, foi um boom na minha cabeça, assim. Eu simplesmente fiquei muito fascinado por psiquiatria no segundo semestre, numa cadeira chamada Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, professora Aida Zimmermann. Essa mulher mudou o meu destino. Ela simplesmente começou a mostrar a psicologia humana, do desenvolvimento humano. Cara, e eu pensei, nossa, isso faz muito sentido. E tudo se encaixa. Cara, e ali eu me encantei pela psiquiatria, né? Me dediquei nas cadeiras, fazia os trabalhos, sabe? Me envolvi do jeito que eu me envolvo com a música, assim, sabe? Sem precisar me mandar fazer as coisas, né? E logo em seguida eu conheci a Miriam Brunstein, que é psiquiatra. Ela estava selecionando bolsista para uma pesquisa de mestrado dela. E daí ela me selecionou, né? Então comecei a ganhar a bolsa e fazer pesquisa. E, cara, daí fui mergulhando na psiquiatria, assim, a fundo, né? E acabei, né, fazendo residência, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tem toda uma carreira científica, assim, porque é uma coisa que eu adoro, né? Por isso que eu digo, cara, é imbricado, assim, eu gosto das duas coisas muito, né? E terminou a residência, começou a atender consultório, não sei se chegou ou se é concursado em algum lugar, atende Não, só trabalho no consultório. Trabalho no consultório. Eu fui concursado no Pax por um período curto, assim, mas logo nasceu a minha filha. Eu tava... nem 6 meses, cara, tava no Pax e nasceu a minha filha. E a minha filha tem uma alteração genética, assim, né? Então, logo a gente percebeu que precisava de muito mais cuidados, né? Do que, de um modo geral, os nenês precisam. E eu, cara, saí, né? Tipo, cara, vou cuidar do que mais importa, né? Os plantões lá eram muito puxados, né? Serviço de porta aberta, assim, não, minha filha tá precisando mais, né? Eu pensei assim, né? E foi uma decisão muito acertada da minha parte, eu tenho certeza. E estamos falando 2012. 12. E aí, como todos nós, foi ganhar a vida, mas imagino que a música ficou ali. Ela já tava, né? Dizendo assim, e o sonho de gravar um disco eu não digo se envolver por divertimento, mas se envolver como tu te envolveu, para valer.
Eu diria que eu tô na segunda temporada, vamos dizer assim, né? Segunda fase, segunda onda, né? A primeira onda foi durante a faculdade. Eu conheci algumas pessoas, amigos, assim, que são meus amigos até hoje. Um deles, Marcelo Fruet, que é um produtor muito conhecido. E a gente teve uma banda juntos, chamada Universo Colorido, que foi no ano 2000. O Fruet não é o dos cozinheiros. Isso, Fruet é dos cozinheiros. Fruet é produtor da Jingle. É Fruet e os cozinheiros? Fruet e os cozinheiros. Produtor da Jingle, né? Antiga Jingle Bells, agora é Jingle. Produtor da Shima Roots, bom, um monte de gente, né? E a gente teve uma banda nos anos 2000 e uma música minha até ganhou um prêmio num festival de música e a gente, cara, tocou muito, tocamos intensamente por uns 3 anos, mas a banda teve 5 anos de duração e nós gravamos um EP. Primeiro trabalho do Fruet como produtor no estúdio dele, é o estúdio que eu ajudei a pintar, né? O E12 é o nome do estúdio. E então chegou um momento ali que a gente pensou, cara, e aí vai ou racha, sabe? Contrato com gravadora pintando, negociação com coisa assim, naquela beirinha assim de, tipo, né, de estourar, assim, fazendo show em tudo que é lugar, indo pra tocar em alguns festivais, música na rádio, né? E daí eu terminando a faculdade, na mesma época, né? Me formei em 2002, então... E aí, cara, eu me formando, o outro membro da banda se formando em odonto, a outra membro se formando em direito, que depois virou tecladista do Júpiter, né? Que é a Biba, que segue, hoje é professora da USP, acho que ela trabalha com direito ambiental, se eu errei, desculpa, Biba, mas ela segue tocando, né? O marido dela mora em Floripa, ele tem um baita de um estúdio, e eu fui lá, visitei eles no verão, cara, ela envolvidaça com música, tá com um nenê pequeno, né, o Raul, e então, cara, era uma banda que saíram muitos músicos, o baixista é o técnico de som do 512, né, o Fruet produtor, o André baterista, depois virou baterista do Fruet e os Cozinheiros, hoje toca em Portugal, saíram muitos músicos dali, né. E daí, cara, se formando, começa a residência, a banda, né, que não tinha explodido na decolagem, né, aterrissou, terminou. E aí, cara, fazendo a residência maravilhoso, assim, né, o trabalho fluindo, as coisas crescendo, outro campo da vida, né. E daí, cara, quando eu terminei o mestrado, eu decidi que eu ia voltar a tocar, assim, mais, sabe, porque eu tive que, né, enfim, decidi botar energia que é muito necessária, né, no campo profissional da medicina. Voltei a pegar o violão, começar a tocar, daí fizemos um festival familiar que se chamava Sítio Stock, que era uma vez por ano, rolavam uns shows de um monte de gente na família toca, assim, de outras pessoas da família, né, da família da minha ex-mulher na época, primos, parentes, amigos, enfim, fazia um festivalzinho, passava o dia tocando. E foi ganhando corpo, assim. Mas, cara, quando a minha filha nasceu, que é 2012, ela gosta de música, mais de música do que eu, cara. É um troço, sabe? Por ela passa tocando, assim. Né? Então, ali eu saquei, cara, que a música não podia estar tão apartada como estava da vida. Eu achava que não dava para ter as duas coisas como são hoje. Eu tinha esse, cara, sei lá o que é isso, um delírio, uma loucura, um erro de cálculo, né? Mas claro que dá, né, cara? A gente é um monte de coisa, né? Esses dias eu fui dar uma entrevista e falei assim, eu falei, cara, eu nasci filho e neto, né? Daqui a pouco eu era irmão, né? Daqui a pouco eu era colega e vai indo, né? Daqui a pouco, né? É marido, é primo, é pai. E vai, né, cara? Como é o nome da filha, o que ela toca, Érico? Tem que dar um crédito. O nome dela é Isadora. Isadora. Eu sei que tem uma música em homenagem a ela num dos discos, né? Tem várias, na verdade, né? Mas eu acho que tem uma ali que tem umas mais específicas. Me contou que era mais específica. E a Isadora, ela canta e ela gosta bastante de tocar vários instrumentos de percussão e piano. Então, nem sempre ela tá afim de tocar, assim, né? Mas de cantar quase sempre ela tá afim, cara. Hoje ela veio cantando no carro Perfect Day, né, do Lou Reed, uma versão da, acho que é Carla Bruni, não sei se é esse o nome da cantora, Carla Bruni, uma versão bem 3x4, assim, bem marcada. E ela veio, cara, cantando no mesmo tom dela, assim, cara, coisa mais linda, assim, fiquei emocionado, assim.
quando peguei ela na E escola. a mãe, cara, não podemos não dar crédito pra mãe. A mãe é a outra metade da obra. A mãe da Isadora. Nome da mãe da Isadora. Mariana. Mariana. E toca? Não. A Mariana, Canta. a Mariana é da família Furtado, Toca cara. uma caixinha de fósforo. Não, cara. Ela é da família Furtado, ela é sobrinha do Jorge Furtado, cineasta. Aí E da Nina. E da Nina, psiquiatra, assim. E tem muitas pessoas que gostam de música na família dela, assim. Né? E então a gente fez esse festival na família dela ali, que foi acho que de 2010 a 2014, talvez. E aí a gente se separou em 2015. Tá? E daí eu voltei assim a tocar mesmo, cara. 2014 eu fiz o primeiro show que eu diria que é o marco do meu retorno, assim. Foi na Copa. Fiz um show de aniversário, mas assim, reuni os amigos e era o Recreativo Musical Amigos do Moura. O baterista dos Cozinheiros tocou comigo, a minha galera, assim, né? Sabe? E daí, cara, um amigo me disse, cara, terminou o show, ele me abraçou e ele falou assim, ô meu, tem que tocar, velho. O cara me disse isso, né? Você tem que tocar, que é psiquiatra, psicanalista, Marcelo. E eu, não, eu tava ainda, né, ambivalente, assim, né, cara? Porque eu me conheço, né? O meu nível de investimento na minha vida é... Quando vai. vou cozinhar, eu me concentro pra cozinhar, sabe? E daí, cara, fui aos poucos, né, marcando ensaio, marcando outro show, né? Daí veio a separação, foi um período muito difícil, assim, né? De reestruturar a vida, alugar apartamento, né? Divisão dos cuidados com a filha. Cara, um período difícil, assim, né? E daí, aos poucos, a gente vai, né? Melhorando, se reerguendo, assim, né? Consegui manter o tocar, né? O primeiro disco é o de 19. Eu digo, teve aquele primeiro que é de 2007. E o primeiro que a gente ainda tem impresso é de 19. Que é o... A Maré. Dá pra mostrar? Não, tem os dois, claro que dá pra mostrar. Esse aqui é de 2019. Que é são músicas que eu já vinha compondo desde que a minha filha nasceu, assim, de 2012 para diante. Eu acho que é a música mais antiga dele, cara. Tem uma regravação, a terceira faixa, que é Para Ti. É uma música que é da época lá do Universo Colorido. Ela não chegou a integrar o repertório do Universo Colorido, mas a gente cogitou de botar ela no repertório. Mas na época eu achei que não era assim de estar na banda. E é uma música que está no meu primeiro disco, de 2007. Então, o de 2007 são músicas que eu fiz até então. Assim, 2007, quando eu fiz 30 anos, eu lancei meu primeiro disco. Lancei só digital, no MySpace, né? Nem tinha plataforma digital, recém começando, né? Plataforma de streaming. Nem se chamava assim na época, né? E eu não tinha grana para mandar imprimir os discos. Era ali. Nessa época o que tinha? Tinha Napster, tinha esse tipo de coisa aí. Isso. E aí eu lancei só na plataforma digital o disco, o que se chama coletânea. Mas na nuvem é nesse ou é no outro? Nas nuvens é desse aqui. É desse aí. É desse aqui. Essa é uma música pra minha filha. Olha aí, ó. Saio nas nuvens ou não? Uma palhinha. Claro, com certeza. Tem uma nuvem lá no céu, me seguindo na estrada, com um sorriso de algodão. Sei que teu rosto não flutua, meu olhar é que te leva onde vai meu coração. Obrigado. Esse arranjo, cara, surgiu numa viagem que eu fiz pro Rosa. Eu tava ouvindo Harvest Moon, do Neil Young, e eu fiz esse arranjo inspirado em Harvest Moon, né?
Esse que é bem diferente do dele, mas o arranjo é inspirado, assim. E não sei se tu tem essa impressão, eu escutando o disco, sinto ele mais intimista, assim. Sinto ele mais... Explica isso, esse teu momento, assim. A impressão que dá é que tu fala bastante de coisas de dentro de ti, assim. E me parece que ele tem uma aura mais intimista do que agitada. Não sei se tu tem essa leitura, se tu procurou fazer ele assim, se era o recado que tu tinha para dar, se tu concorda, não concorda. Até falei errado, né? Nas Nuvens está nesse disco aqui. Tudo é processo. Mas Nas Nuvens é uma música que já estava pronta quando eu lancei esse, né? Esses dois álbuns, eles têm músicas da mesma época, vamos dizer assim. Mas na seleção de repertório de um e de outro, eu acho que nesse Azul eu estava num período, né, que é o Amaré, eu estava num período, acho que mais reflexivo, estava reestruturando a minha vida, né, tinha me separado em 2015, e eu encontrei o Diego Lopes, produtor, no início de 18. Então, eu tinha composto muita coisa nessa época. Tinha um novo amor que estava nascendo, que é a minha mulher atual, né? A gente tinha viajado para Tailândia, eu voltei da Tailândia com uma iluminação, pensei, tá na hora de eu gravar um disco. Depois de muitos anos, né? Então, não é só gravar um disco, é voltar para música valendo, assim. Então, o Diego foi a minha primeira ponte, né, de retomar a carreira, assim, né? Então, procurei ele lá no estúdio dele, no antigo tabuleiro. E aí eram as músicas que eu acho que elas estavam mais acabadas, vamos dizer assim. Bom, demos crédito para a mãe da Isadora, não podemos deixar de falar da patroa. Nome da patroa? Luciana. E essa toca alguma coisa? Canta? Não, cara, ela gosta tem uma das vozes mais lindas que eu conheço, cara, mas ela não canta. Ela é professora na UXPA, né, na fundação, né, professora de farmácia lá. E a voz dela é belíssima. Aí ela canta comigo em casa, às vezes, no carro e tal, né? Mas a voz dela é maravilhosa. Aí, ó, Luciana. Tá aí? Ela disse que eu fui o primeiro cara a dizer pra ela que ela tinha uma voz linda, né? Então eu acho que quando a gente selecionou o repertório desse disco, cara, eram as músicas que estavam mais prontas, vamos dizer assim, sabe? Mais bem acabadas. E calhou que o disco, ele ficou, assim, mais reflexivo, o Amaré, né? Quando a gente se encontrou logo em seguida, né, para fazer o Tudo é Processo, que é esse aqui, o Diego propôs, cara, vamos fazer um disco mais ensolarado, aquele é mais, né, mais nebuloso, assim, mais pampa, né, mais contemplativo, tanto que tem uma faixa chamada Pampa, né, que é uma instrumental, né, que é só eu tocando violão. E então o Tudo é Processo, que tem Nas Nuvens, que eu acabei de tocar, é mais, um pouco mais, né, iluminado, mas ainda assim tem faixas como Fluxos, né, que é bem reflexiva, na minha opinião, assim, né? Conta Gotas, que também ela é bem amorosa, mas ela é mais reflexiva. Então, ainda assim tem faixas, né, reflexivas, que eu acho que... Eu vejo que as pessoas falam isso do meu trabalho, né? Mas eu sinto isso aí, que ele é um pouco mais agitado, ele tem alguma coisinha de batida eletrônica ali em uma ou outra música e tal. Acho que tem parceria nesse segundo disco, não tem? Tem sim. E a música de trabalho desse segundo disco foi qual? Não tinha isso na época? Tu tinha o teu carro-chefe do Tudo é Processo? Olha, cara, logo que eu lancei o álbum, que foi final de 21, foi novembro de 21 que eu lancei, a música de trabalho, vamos dizer assim, era Dando a Volta nas Estrelas, que é o clipe que também foi premiado num festival de música, de clipes, né? Que é uma animação feita pelo Ricardo De Carli, que eu acho super bonitinho, um astronauta, assim, né? E ele fez... Cara, vale uma boa conversa só sobre o clipe. Vocês querem, não querem? Eu também quero. Sai a palhinha. Claro, de Dando a Volta nas Estrelas, com certeza. Essa é uma que eu demorei pra conseguir tocar e cantar, cara, porque no disco eu só canto, não toco ela É uma gravação que tem um processo de gravação bem interessante. A minha voz, ela tá no contratempo, e a banda, nas estrofes, vai no tempo, cabeça do tempo. Tá. E só entra no contratempo no refrão. Tu tá no I ou tu tá no E do contratempo?
Tô no I. Tá no I, tá. E daí eu tive que adaptar para conseguir tocar e cantar no violão, mas a gente fez essa mudança, assim, na hora de gravar, né? Então eu não conseguia tocar e cantar, né? Topei na estrada com um carro enguiçado. Me peguei tentando imaginar o que aconteceu. Chovia forte, a curva era fechada. Ainda bem que o sol apareceu pra seguir a viagem da vida inteira. Com amor ao lado, rindo à toa de bobeira. Vamos seguir em frente, a vida é feira. Nós somos passageiros, dando a volta nas estrelas, dando a volta nas estrelas, dando a volta nas estrelas, dando a volta nas estrelas. E a galera no estúdio abriu o sorriso. Eu gosto bastante dessa faixa. É uma parceria com o Gia Becker, né? A música dele, a letra é minha. Que é logo que eu conheci a minha mulher, eu fiz essa música, assim, saiu, assim, a letra, sabe? Eu tava horas trabalhando. Nós falamos no Diego, que é o nosso amigaço em comum, e que inclusive tá fazendo as bases para eu levar pro Festival de Las Vegas, é ele que tá fazendo. Tá em boas mãos. E como que vocês se encontraram? Foi da noite de tocar? Te indicaram, tu quer gravar, vai no tabuleiro, vai no Diego? Como é que foi? Foi assim. Diego Lopes, que pra quem não sabe, é o baixista do Acústicos Valvulados. Só isso. Tem um estúdio tabuleiro. Não, Não, é porque é uma baita banda que eu admiro muito, né? Anos de estrada. E faz um Paul McCartney como ninguém, né? Como ninguém. Não, o Diego é um baita cara. Eu sou muito fã dele, não só como músico, o trabalho dele, mas como pessoa. O Diego é um grande ser humano, né? O Diego é muito legal, cara. E aí eu tava, bom, né, vim da Tailândia com essa iluminação, vamos dizer assim, né? E aí, cara, procurei meus amigos da época da música, assim, né? Falei com o André dos Cartolas, perguntei quem é que ele tava trabalhando. E aí ele me indicou algumas pessoas. Falei com o Alexandre, a gente chamava ele de Besteira, né? Na época lá do Universo Colorido, ele tinha uma banda que era os Subtropicais, uma banda que também rodou bastante ali no início dos anos 2000. E ele tava gravando com o Diego, cara, o Alexandre. E daí ele me falou muito bem do Diego, né? Daí eu, enfim, conhecia um monte de gente que conhece o Diego, eu não conhecia o Diego, né? Daí eu, cara, passou o contato, fui lá no estúdio e a gente conversou, gostei muito dele, assim, me mostrou o estúdio, eu adorei. E aí a gente combinou, cara, de fazer um som, assim, né? Dar uma tocada nas músicas. E quando a gente tocou Paraty, cara, ele tocando no piano e eu no violão, eu comecei a chorar, velho, no estúdio. E aí eu pensei, bom, velho, é isso aqui. Esse é o cara, né? O cara que me trouxe a emoção da música de volta, conseguiu fazer a comunhão da música acontecer. Te entendeu. Me entendeu, né? Me entendeu. O produtor te entender. Me entende, me respeita, né? Me respeita minhas opiniões. E eu acho que o Diego tem uma coisa, cara, que é assim, ele joga pro time, sabe? E ele não quer só fazer o que tá na cabeça dele, ele com certeza quer me ajudar a eu me desenvolver e fazer com que ele joga pra música, sabe? Para que a música fique boa, para que eu me sinta bem, para que eu me desenvolva. Então, cara, não fica melhor que isso, né? Numa relação humana, assim, né? Uma pessoa tão generosa, né? Acho que esse é um adjetivo que se aplica a ele, cara. Ele é uma pessoa generosa. Aí, ó. Tá aí, Diegão. Aí, ó. Tanto que eu voltei lá e fiz mais um disco, e depois voltei e fiz mais uns singles, né? E aí, repercussão desses discos. Qual era a tua ideia com os discos? O que tu imaginava que ia sair dali? Qual era as tuas expectativas e o que aconteceu? Porque também, nesse período, como a gente disse, sofremos pandemia, 2 anos, tudo foi para trás. Depois recentemente, enchente. No meu primeiro álbum, que é o Coletânea, esse de 2007, tem uma música que eu digo, sem ter expectativas, mas sempre querendo ir além. Então eu tento usar isso como norte, até essa letra não é minha,
né? É do Zumbira. Zumbira Silva, da Zumbira e os Palmares, da banda. Né? Parceiro de composição, o cara também tá gravando com o Diego, que eu sei. Né? Eu tento, cara, não ter muita expectativa, mas isso é mentira, né? Porque a gente tem, óbvio. A minha expectativa, que eu fico sempre tentando segurar, né? Para não deixar me dominar minha cabeça, assim, né? Ficar deprimido, ansioso, sei lá. Eu quero tocar, cara. É o que eu gosto de tocar. Eu gosto de fazer show, eu gosto de subir no palco. Claro que eu gosto de compor, eu gosto de gravar, é claro, né? Adoro vir nos programas, é um prazer imenso estar aqui, né? Agora, hoje, né? Vai rodar um outro programa, né? Hoje eu não sei quando que vai ser, mas enfim. E semana que vem vou na rádio, vou em 2 TVs. Então, cara, eu gosto de fazer isso. Eu tenho prazer, é o que eu gosto de fazer. E no Radar já foi quantas vezes? No Radar eu só fui uma, cara. Mas no Cultura na Mesa, várias. Mas no Radar tem um monte de corte que botou no YouTube e tu aparece ali. Radar. Que legal. Érico Moura, Radar. Que legal, o algoritmo tá me ajudando. Tá te ajudando. Então, cara, o meu primeiro objetivo é tocar. Isso eu não tenho dúvida, né? A música, ela, pra mim, tá tocando, cantando, né? Aí, assim, as repercussões, elas, felizmente, pro meu lado, cara, estão sendo muito boas, assim. Esse segundo álbum, que é o Amaré, foi muito bem recebido. E eu não fiz pensando, assim... Em ganhar prêmio. Não. Eu fui atrás das coisas todas. Claro que eu gostaria de ter ganho, óbvio, né? Mas, cara, eu fui pro estúdio... Por ti. Não, e fui pro estúdio sem saber que ia ter o resultado que teve. A gente não entra no estúdio, no meu caso, assim, com o disco na cabeça. Claro. As coisas vão indo e vão surgindo, e ele foi ficando sempre melhor do que a gente imaginava. Foi isso que aconteceu. Eu e o Diego juntos, a gente fez alguma mágica acontecer, cara. Porque ficou muito melhor do que qualquer um de nós dois esperava. Ele nunca me disse isso, eu nunca disse isso pra ele, tô dizendo aqui pela primeira vez. Mas eu acho, cara, que ele também não esperava que o disco ficasse tão legal quanto ficou, sabe? E daí, assim, o Juarez Fonseca, mandei pra ele, fiz uma carta à mão, jornalista, né, da Zero Hora, o cara, né, uma sumidade em termos de crítica musical. Mandei pra ele o disco e, pra minha gratíssima surpresa, cara, ele fez uma crítica muito positiva do disco, publicou na Zero Hora. E daí eu pensei, se o Juarez gostou, né? Que bom pra mim, né? E daí eu, cara, fui conseguindo espaços pra tocar, né? Daí, claro, veio a pandemia, né? Mas eu com o álbum Amarelo eu consegui ganhar alguns editais pra ocupar espaços públicos, teatros, né? Então, conseguiu o Teatro Renascença, Bruno Kiefer, Teatro Moacir Scliar, lá na UXPA, na Universidade Federal. E aí fui chamado para programas de TV, consegui espaços que são muito importantes, né? Que eu respeito e admiro e sou ouvinte, sou leitor, né? E como tudo é processo, deu um contínuo, assim, e eu acho que ele foi muito mais bem recebido que o Amaré, que já foi bem recebido. Eu acho que ele foi mais bem recebido. A crítica do Juarez, que de novo fez crítica, e daí eu ganhei um espaço maior na coluna dele, foi uma crítica mais, assim, profunda sobre o trabalho, porque ele já conhecia daí o Amaré, né? E ele escreveu uma coisa, cara, que pra mim, pra mim já sinto como ganhei, sabe? Uma alegria pra vida, assim, né, cara? Ele escreveu lá na crítica dele que não tem nada parecido por aí. E esse é um objetivo que eu tenho como artista. Esse é um objetivo real que eu tenho. É uma pessoa ouvir a minha música e pensar, Érico Moura. Esse é um objetivo artístico que eu acho que o Picasso tinha, que os artistas que eu admiro acho que tem. Tem um trabalho que é autoral, um trabalho que que tem uma assinatura, né? Então eu gosto... Cara, quando eu li isso eu pensei, nossa, yes, sabe? E uma coisa que eu, como teu ouvinte, teu fã, te digo, não tem um estilo. Isso dá pra ver, não tem um estilo. Uma ou outra música, tu consegue colocar em algum lugar, então, isso aqui é um reggae, mas a tua música não tem um estilo que tu diga, isso é um rock, isso é um isso é um MPB. Eu tava pensando sobre isso quando tava vindo pra cá gravar. Não é um MPB puro, não é um rock, não é... Tem a tua assinatura, tem a tua cara. Muita gente me pergunta, né, que tipo de música tu faz? É uma pergunta, né, do dia a dia, Sim. assim.
E aí é uma dificuldade para dizer, né? E durante muito tempo eu não que eu sofresse com isso, mas era um atravancamento, assim, né? Tipo, não ter um estilo que eu achava que tinha que ter, né? Hoje eu sei que essa é a minha qualidade, justamente, né? Minha assinatura. Mas eu tenho classificado, porque, né, para botar no jornal, no site, é bom classificar, né? Eu tenho classificado como música indie, música alternativa, né? Eu tive a alegria, cara, de ser de um jornalista uruguaio, do maior veículo de música do Uruguai, que se chama Cultivarte. Fez uma matéria longuíssima a meu respeito, do meu trabalho, né? Não sobre mim, mas sobre o meu trabalho. E que ele disse que ele acha que a minha música faz parte do templadismo, né? Como o Jorge Drexler, como Paulinho Mosca, que está vindo aí fazer show, Daniel Drexler, Vitor Ramil, e legal, sim, é o que ele pensa, né? Ótimo, né? E eu fiquei muito contente, cara. Essa matéria deu uma baita repercussão, sabe? Porque não é fácil entrar num veículo de fora do Brasil, sabe? Uma matéria que tem, sei lá, 4, 5 páginas sobre o meu trabalho. E pegando esse gancho, tu tem um trabalho em espanhol. Não tem? Não tenho, eu quero ter. Um EP em espanhol, não? Sim, eu tô fazendo. Tá fazendo a versão. Já fiz a versão das músicas, contratei, né, uma professora de espanhol, e só que o Festival Internacional, que é um dos motivos de eu estar aqui de novo, né, no programa, que foi o 24-1900, eu fui, então, mais uma repercussão do trabalho, né. Na verdade, o festival veio por causa desse carinha aqui, do Amaré. Os produtores ouviram o disco Amaré e gostaram, e eles estavam selecionando um artista por fuso horário do planeta para fazer um festival de 24 horas ininterruptas de música, que aconteceu no solstício de inverno do hemisfério norte e de verão do hemisfério sul, dia 21 de dezembro. Um artista por fuso horário, eu, o único brasileiro, só 8 do hemisfério sul, o resto tudo do hemisfério norte. Então, assim, os meus outros projetos, eu tenho uma pré-produção do que agora vai ser o meu 6º álbum, que tá pronta, cara. 11 faixas já, fiz todas as demos gravadas, sabe? Já com pensamento de arranjo, o que nós vamos chamar, tudo. Parei tudo, porque foi um convite muito, muito inusitado e muito gratificante tocar num festival assim. E que daí precisava de todo um investimento, né? Era um festival online, porque gente do mundo todo, para 24 horas de música, né? Então, contrata músico, contrata estúdio. E o material ficou muito bom na minha avaliação. E resolvi, então, lançar como um audiovisual, um DVD, que vai estar nas plataformas de streaming, né? E que vai também estar no meu YouTube. E aí os outros, né? O disco que eu estava fazendo, dei uma segurada. O EP que eu ia fazer versões desses 2 álbuns aqui, de algumas músicas desses 2 álbuns, em espanhol, justamente para me conectar com o público, que é imenso, né, da língua espanhola. Sim. Né? Eu costumo ir para o Uruguai, viajar, assim, tenho, né, família no Uruguai, gosto de ir para o Uruguai. Tive agora no verão passado no Uruguai, e as pessoas gostam das minhas músicas lá, algumas pessoas conhecem, mas eles querem entender mais a letra, sabe? Eles me falam assim, né? Cara, eu queria entender mais o que tu canta e tal. É parecido, mas não é a mesma coisa, né? Por óbvio. Né? Então, é um projeto que vai sair, Jefferson, o EP em espanhol. Tem ideia? Tem uma meta? Ó, vai sair tal período, ou ainda tá... Cara, agora vamos... Não, é que ia ser para esse ano, né? Mas enfim, daí para esse ano virou o DVD, né? Então, eu não sei para quando vai ser, eu posso, né? Vou chutar que vai ser o ano que vem, mas... Certo. Mas eu quero fazer com o Diego, cara, porque ele tem todas as meus materiais, né, no estúdio, e ele que, né, fez tudo. Então a minha ideia é pegar as próprias faixas, abrir de novo no computador, remixar, talvez botar algum elemento diferente, assim, para não fazer exatamente o mesmo arranjo, né, só cantar em espanhol, né, mas fazer bem parecido com como é em português. Enfim, disponibilizar uma versão em espanhol, assim, é um sonho que eu tenho. Então, o que tá na agulha agora é o DVD. Como é que foi a produção dele? Foi uma produção, cara, bem... eu fiquei ansioso. Elaborada, né? Elaborada, muito elaborada. A gente tava conversando aqui. Mais um salto grande pro artista que não é
que não vive fazendo isso todos os dias, o tempo inteiro, né? Sim, que não é mainstream, né? Que não tem um investidor, né? Eu me dei conta que, como era um festival online e a exigência era fazer um audiovisual, né? Para passar, né? No festival, e depois ficou um mês online. As pessoas que compraram ingresso tinham um mês para assistir todos os shows, né? Eu me dei conta que eu não tinha um material audiovisual tão bom. Não tinha. Tinha, às vezes, uma câmera só gravando um show, câmera aberta, assim, mas não tinha um material assim, mais dinâmico, com uma melhor qualidade, né, de imagem e de som também, né? Às vezes captava só o áudio da mesa, mas não assim, né, como uma gravação, como a gente acabou fazendo. E eu fiquei um pouco assustado, porque eu sei que isso custa uma grana, assim, né, cara? Daí eu fui atrás de pedir ajuda, falei com o Nando Gross, me levou no programa dele e do Juremir, né, pra falar, enfim, para estimular que os investidores surgissem. Aparecessem, cara. E daí o Alexandre Birk, o alemão da Graphorest Philharmônica, entrou como um sócio, vamos dizer assim, e foi o que viabilizou, cara, que a coisa acontecesse do jeito que aconteceu. Ele te achou através desses programas ou tu já conhecia ele antes? Não conhecia o alemão. Quem indicou o estúdio foi o Ricardo De Carli, que é quem fez a capa do Tudo é Processo, e os meus singles, as capas dos singles, e fez os meus 3 videoclipes, Ricardo De Carli, que também é músico, ele é formado em música e em cinema, né? Então é um artista, multiartista, assim, e ele estava ensaiando lá com a Viridiana, no estúdio do alemão, do Sanga. E dele, cara, vamos, o alemão tem todo o material lá, vamos falar com ele, fazer um orçamento, me apresentou. Daí eu tinha uns shows marcados para arrecadar grana para fazer o trabalho. Fiz uns shows, fui na TV, fui programa, né? Então comecei a ensaiar com a banda, conheci o alemão. E aí foi no decorrer do trabalho, eu combinei com ele, né, um pagamento, assim, tá, beleza. Cara, no decorrer do trabalho eu vi que ele tava me entregando mais do que a gente tinha combinado. E daí eu falei, cara, tô vendo que tu tá... Ele, meu, que bom que tu percebeu, sei o quê, eu ia fazer, nem ia te falar nada. Então eu falei, não, imagina, vamos entrar de apoiador então, né? Ele, pra mim é uma honra e tal. Eu falei, porra, a honra é minha, né, cara? O prazer é todo meu de tu... É muito justo, né, que tu seja um apoiador, já que tu tá, né, investindo junto, né? Então acho que ele, eu não sei, ele não me falou, né, mas eu acho que ele viu que o trabalho era, né, bem feito, um trabalho sério, que a gente tava ali se dedicando, tirando do próprio bolso, né, e ele, cara, apostou junto, assim, né, e acho que foi isso, não sei, teria que perguntar pra ele, né, mas eu fiquei extremamente honrado, assim, ele é um cara, também mais um cara generoso aí, que cruzou o meu caminho, né, conheci ele no estúdio dele, assim, né. E qual a música, assim, que a gente já conversou que tem umas 4 músicas, 5 talvez, mas qual aquela que a gente chama da música de trabalho, mas aquela que do DVD que sei lá, te afeiçoa mais, gosta mais, qual que tu escolheu para apresentar o trabalho? É a música que abre o álbum Amaré, que é Vou Te Levar Comigo. Eu acho que ela tem um bom apelo, assim, para abrir os trabalhos, para abrir shows, né? Porque já convida o ouvinte, a plateia, né? Para vir junto comigo, né? Vem cá, deixa eu te levar. Sente o sol bater, deixa nos queimar. Vem cá, prega o meu botão, amarra o coração nesse teu sorriso, junto com o teu olhar sincero. Sei que te quero, vou te levar comigo. 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 Obrigado, querido. Érico, infelizmente nós vamos ter que terminar. Toda vez que
quando era só a rádio, eu também ficava com o coração apertado de terminar, porque a gente quer ficar até... Mas isso é um bom sinal, mais, né? né? Mas também ajuda as pessoas a ter vontade de querer saber E mais. a produção me diz que tem que encerrar o programa. Mas é bom que podia ir atrás no meu Instagram, no meu YouTube. Ou então vamos para coisas objetivas. Quem está nos vendo e quer adquirir os CDs, o DVD ainda estamos vendo se vai ter mídia física, se não vai, né? Mas por enquanto não vai. Os CDs que tem mídia física, a pessoa quer adquirir o CD. O mais fácil é me contactar pelo Instagram. Que é @ericomoura.cantautor. Ali tem, né? Pode mandar e-mail, WhatsApp, né? Tem meu telefone. Também pode fazer algum comentário no YouTube, eu tô sempre olhando. Meu canal é também Érico Moura Cantautor, canal do YouTube. E aí entra em contato direto comigo, né? Contato para shows do Érico Moura, o mesmo caminho, tem um telefone que queira deixar? Claro, é 51-99918-8605. E também pode ser pelo meu e-mail, né? erico.moura@gmail.com. Sim, senhor. E próximos shows que a gente tem aí? Dias, acho que é 14 e 15, é um sábado e um domingo. Agora não sei de cabeça o dia do mês, mas é 14 e 15 de junho. Vou fazer um especial, pela primeira vez vou tocar só Vitor Ramil. E vou inserir algumas músicas minhas, porque é uma influência muito grande no meu trabalho. Vou tocar com um músico, que é o Gia Becker. Ele vai estar lá tocando trompa, trompete, piano, baixo. E eu vou estar tocando violão, os violões com as afinações do Vitor, né? E a gente selecionou 34 músicas pro show. Então, show grande, um sábado de noite, né? Vai ser no Guernica, ali na Travessa dos Venezianos. E daí no domingo eu vou tocar no Baita Troço, que é uma feira do Carlinhos Carneiro. E que ele me convidou, daí eu vou estar com a banda, né? Então, tenho essas apresentações aí já marcadas, e então só contatar para mais, né? E eu não sei se eu já posso te dar um presente que eu te trouxe. Antes que acabe o nosso tempo, eu te trouxe uma camiseta. Fica mais feliz. Eu te trouxe uma camiseta, cara, que é a capa do single Arregaça, que é um single que eu gravei lá também com o Diego e que tem a participação cantando comigo do Rafael Malenotti do Akin Music. E o Vitor vai no teu show lá ou não? Eu espero que não. Não, mas olha aqui, ó. Não, mas ele é nosso amigo, tem amigos em comum. Eu acho que ele vai estar em Porto Alegre, ó. Tá convocado. Vamos ver se a gente manda uma mensagem pra ele. Bom, Érico, eu não tenho como te agradecer mais uma vez vir aqui, né, cara? Assim, tu é uma inspiração pra muita gente, cara, porque uma das coisas, assim, básicas, tu é aquele que conseguiu, cara. Tu é aquele que conseguiu genuinamente. A gente tem muitos colegas que têm, né, dentro da medicina absortiva, e que têm talentos em várias áreas, né? E que, por vezes, isso se desenvolveu na infância, na adolescência, e depois chega ali o casamento com a medicina, aquilo acaba sendo abandonado, mas fica aquela criança lá dentro querendo vir para fora, e muita gente se retrai. E, cara, tu é um exemplo para todos nós, assim, do cara que deixou a vontade sair, tomar corpo, cara, tem sucesso. Eu torço pra ti, todo mundo que te conhece, que te segue lá, torce pra ti, cara. Puxa, cara, e obrigado, então, eu sou teu fã, tu sabe disso, a gente troca mensagem de vez em quando, troca like no Instagram, né, e dentro do possível, não tem muito tempo, tô sempre te seguindo, mas é isso, cara, tu é um dos ídolos que eu tenho, e certamente tu é inspiração para uma galera, pelo menos do meio da medicina, que é quem eu tenho contato para seguir em frente, porque tu é o cara que conseguiu. Poxa, muito obrigado, fiquei emocionado, cara. Valeu mesmo, de coração. E obrigado pelo espaço, né, mais uma vez. É um prazer imenso estar aqui, né, com um colega, num lugar cheio de colegas, né,
falando do meu outro trabalho, né, de música, e sendo muito bem acolhido, fico muito lisonjeado. Sempre que quiser, as portas do sindicato estão abertas para ti. Pode vir e escancarar a porta do estúdio, que ele é teu. Tá, muito obrigado. Então, recebemos o colega médico e médico Érico Moura, que nos brindou com essa pleiade de sons, pleiade de histórias. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem e a gente volta de novo em mais um programa mais pra frente, Plantão do Rock. Beijo pra todo mundo.